Fala, galera de Cristo! Tudo bem? Vamos lá, hoje é o nosso quarto dia do estudo bíblico sobre oração. Diferente eu de cabelo preso, né? Molhado, tá sujo. Vamos lá. Quais são os tipos de oração que tem na Bíblia? Eu vou mostrar para vocês 7 tipos de oração. E aí a gente vai versículo por versículo, a mesma coisa. Eu vou tentar ser breve de novo para não demorar muito o vídeo, tá bom? Vamos lá. Primeiro tipo de oração chama a oração de louvor. Louvor a quem? A Ele, ao Senhor Todo-Poderoso. Tá lá em Hebreus 13:15, que diz assim: assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Lindo, né? Você sabia de uma coisa? Eu ouvi falar isso esses dias. Nem louvor, muitas vezes, tem muita gente que acha que louvor é música. É a gente ficar cantando louvor. Não, louvor é aquilo que sai da nossa boca. A gente louva ao Senhor. Vou ler de novo o versículo para você prestar atenção. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus. Então, o louvor é muitas vezes o que eu falo, o que eu prego, o que eu vivo. É um louvor constante ao Senhor. Quem é a Lu? Quem é a Luciana? É o que sai muitas vezes dos meus lábios. Eu preciso louvar o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Eu preciso louvar ao Senhor com todas as coisas que eu falo. Tem como uma pessoa que fica falando palavrão o tempo todo louvar o Senhor? Não combina, entende? Fica ligado. Segundo tipo de oração. Estava falando de louvor e o louvor ficou na boca. Segundo tipo de oração é uma oração de gratidão, um agradecimento ou graças a Deus, graças ao Senhor. Já ouviu falar num culto de ação de graças? Um culto de ação de graças quer dizer um culto de gratidão. Entendeu? A gente faz muito isso lá na igreja, um culto de ação de graças, quando a gente tem uma vitória muito grande, quando a gente consegue uma bênção, um milagre, a gente dá um culto de ação de graças. Olha só, uma oração de gratidão, agradecimento, ação de graças. Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa oração sempre de gratidão. Lembra, a gente já falou sobre isso aqui. Se a gente parar aqui para agradecer, quantas coisas a gente pode agradecer? Quantas? Muitas e muitas e muitas. Então, a nossa oração de gratidão é sempre dando graças em tudo. Agradecer a Deus, lógico, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Beleza? Outra oração é em relação à confissão. Vou ler o versículo para você poder entender melhor. Salmos 38:18. Confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Então, a confissão muitas vezes é do pecado. A gente já falou isso aqui também. Confessar ao Senhor tudo que eu fiz, que eu falei, muitas vezes a gente peca por pensamento, a gente peca por palavras. Às vezes uma palavra simples, mas você pecou. Às vezes é uma mentira, que muitas vezes não é uma mentira, mas é uma omissão, é um pecado, entende? Então, quando a gente confessa a nossa iniquidade, o nosso pecado, a gente é uma oração de confissão, certo? Quarta oração é uma oração de intercessão. Nós já falamos sobre isso também. Lembra que nós somos colunas intercessórias? Oração pelas necessidades dos outros. Quantas vezes a gente olha pelos nossos filhos, pelo nosso marido? Quantas vezes? Oramos pela nossa nação, pelo nosso presidente, pelos governantes. Oramos pelos nossos pais. Nossa, quantas coisas a gente pode orar? Vamos ler o versículo. 1 Samuel 12:23, a parte primeira do versículo, diz assim: quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Então ele está falando que se eu deixar de orar por vocês, eu estou pecando. E nós, como mulheres, nós já falamos isso. Nosso papel é ser coluna da nossa casa, da nossa família, orar pelos nossos.
Muitas vezes o nosso marido está forte lá na igreja, no trabalho, na sociedade, nossos joelhos estão no chão muitas vezes. Amém? Então, oração de intercessão. Quinta tipo de oração é a oração de petição. Petição, muitas vezes, pelas nossas próprias necessidades. A gente pedir mesmo algo para o Senhor. Está lá em Tiago 1,5. Se algum de vocês precisa de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Não tem também, eu acho que é Mateus que fala assim, vocês não têm porque não pedem. Tem outro versículo que fala assim, batei a porta, abri-se-vos-á. Então a gente tem que pedir. O que você quer? Qual é o seu pedido hoje? Tem que pedir ao Pai, pedir ao Senhor. Ele sabe todas as coisas? Sabe, mas aí é outro contexto, a gente precisa orar, lembra? Sexto tipo de oração, oração de súplica, de clamor, pedido por socorro. É diferente da oração de intercessão, de petição, de confissão. Presta atenção como são diferentes. A oração de súplica, de clamor, de pedido por socorro. Salmo 77:1. Clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Muitas vezes a gente está desesperada, apavorada por alguma coisa que a gente está sentindo que vai acontecer, o que está acontecendo. Um exemplo, alguém sofreu um acidente de carro e você teve a notícia, mas você não sabe o que está acontecendo, mais detalhes você não tem. Então você vai fazer uma oração de súplica, de clamor. Senhor, eu não posso ir lá, eu não posso resolver, mas o Senhor pode. Envia seus anjos de guerra lá agora, Pai, em nome de Jesus. Toca nessa pessoa, toca nos médicos. É uma oração de súplica, de clamor. Entende? É uma oração, vamos dizer, desesperada muitas vezes, mas é diferente das outras. E a última, oração de lamento. Lamento, a gente precisa se lamentar. Está escrito no Salmo 142:2, que diz assim: derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Muitas vezes você está chateada, está desesperançosa, está deprimida, está chateada mesmo com algumas coisas. Você fala, não tem nem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução. E aí você faz uma oração dessa de lamento. Você se coloca diante do Senhor e lamenta muitas vezes diante dele. E é Ele que dá a vitória. Olha quantos tipos de orações diferentes nós temos. Você sabia que tinha todos esses tipos de oração? Bota aí nos comentários que eu quero saber. São diferentes tipos e todas são orações. Sim? Então é muito interessante da gente ver quantas orações nós temos e qual é o tipo de oração que a gente deve ter. A oração do Pai Nosso, por exemplo, é uma oração. Nós vamos falar sobre ela ainda, mas ela ainda não está aqui. Fica ligada. Me diz aí nos comentários se você sabia desses tantos tipos diferentes de oração. Beleza? Vamos orar? A nossa oração que a gente faz sempre aqui no canal, qual é? Você sabe me dizer? Qual é o tipo de oração que a gente faz aqui? Muitas vezes eu faço oração de gratidão. Eu agradeço ao Senhor por estarmos aqui, pela palavra maravilhosa que a gente tem. Lembra? Eu intercedo pela sua vida, pela sua casa. Sim ou não? Muitas vezes é uma oração de louvor. Eu louvo ao Senhor pelas palavras que saem da minha boca. Mais o quê? Entende? Quantas orações a gente faz? Dentro de uma oração só tem vários tipos, mas só para mim te dar um exemplo das orações que a gente faz aqui na hora do final, por exemplo, a gente sempre ora. Certo? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, olha só, já começa com a gratidão. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra maravilhosa. Muitas vezes nós não sabemos, a tua palavra diz que nós pecamos porque nos falta conhecimento. Muitas vezes nós não sabemos que existem tantos tipos de oração assim, que cada uma delas o Senhor descreveu na palavra para a gente viver, para a gente usar. Eu quero te agradecer pelo entendimento de hoje, pelo ensino de hoje. Ó doce Espírito Santo, muito obrigada pela tua presença aqui conosco. Obrigada porque nós temos já é o 4º dia que nós estamos aprendendo sobre oração. Pai, que privilégio ouvir a tua palavra. Que privilégio aprender mais da tua palavra.
Que privilégio ensinar e aprender também os meus irmãos e as minhas irmãs que estão aqui no canal. Que privilégio orar e interceder pela vida delas, pela casa deles. Ó Pai, muito obrigada, Pai. Quanto nós precisamos te agradecer, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Eu quero abençoar a sua casa nessa hora, sua família, seus filhos, seu marido ou a sua esposa. Eu abençoo o seu lar, o seu ministério. Eu abençoo as suas mãos, a obra das suas mãos. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro a paz do Senhor sobre a sua casa agora. Aquela paz que está descrita na palavra, que excede a todo entendimento. Eu abençoo a todos os inscritos no canal. Eu declaro a paz do Senhor sobre as nossas vidas nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Beijo, beijo, beijo e até amanhã. E deixa nos comentários para mim saber se você sabe todos esses tipos de oração que a gente comentou aqui. Beleza? Beijo, fica com Deus e até amanhã.